Oi lá, Marilena, boa noite, tudo bem? Bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz de estar aqui de volta para a gente fazer umas dinâmicas, né? E essa dinâmica hoje é importantíssima, né? Nós estamos passando um balanço geral. Vamos só aguardar as pessoas chegarem para a gente poder fazer um trabalho para que todos possam participar melhor, né? Que bom que você está aí. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar do eclipse, né? Não vou fazer nenhuma previsão astrológica, porque esse não é a tônica do trabalho, né, de hoje. Mas o importante é que a gente possa trabalhar algumas questões em relação aos relacionamentos, né? Porque tudo é relacionamento, né? Eu tive ausente por quase um mês, né? Algumas questões importantes, assim como todo mundo, eu também passei por umas questões de balanço de estrutura, né? Oi, Camila, querida. Saudade de você também. Então, todos nós fomos mexidos e chacoalhados, e ainda vamos ser mais, né? Oi, Ivan. Saudade. Qualquer hora eu apareço aí. Estamos, pertinho. E hoje eu queria falar um pouquinho do que esse eclipse começou a mexer na vida da gente. E o mais importante nesse trabalho de hoje é que eu queria que vocês fizessem uma dinâmica em relação a isso, né? Então eu vou dar algumas dicas das historinhas que estão acontecendo e aí as pessoas vão poder... de alguma forma, vou assim, tô doida para conhecer esse pedaço aí. As pessoas vão poder se trabalhar, né? Então, assim, essa minha ausência também, nas minhas estruturas foram abaladas, né? E nós temos uma situação que é assim, quando você sabe que tem que mudar, mas você vai protelando e você vai empurrando com a barriga algumas coisas, isso de alguma forma vai te tensionando, né? E acaba o corpo somatizando, não tenha dúvida. Você sabe que está fazendo errado, mas você continua, você é teimoso. E tá na hora da gente deixar de ser teimoso. Oi, Angelina, tudo bom, querida? Saudade de você. Depois quero notícias, hein? Então, essas decisões são empurradas, né? Elas vão, de alguma forma, cristalizar, elas vão decantar, digamos assim, no corpo, né? Porque tudo que acontece aqui dentro, que nós não resolvemos, isso está compartimentado, assim, vários níveis de consciência da gente mesmo, né? São nossas próprias personas que estão se organizando ou não. Bom, na realidade, a gente acaba se machucando quando a gente procrastina, né? E até a gente tomar essa coragem para agir, né? Porque às vezes a gente não quer magoar, às vezes a gente não quer deixar o outro ficar triste, às vezes a gente mesmo, né? Por exemplo, numa separação... Toda separação, toda perda tem uma separação, tem uma situação que ambas as partes sofrem, ou às vezes uma só também sofre, né? E a ideia é que a gente faça esse trabalho hoje para que a gente não procrastine mais, né? Para que a gente não tome essas decisões. Então eu vou falar um pouco sobre esse eclipse, sobre a situação dele, porque ele já começou a agir um pouco antes dele acontecer, que foi no sábado agora. E depois que eu falar um pouco sobre isso, nós vamos fazer a dinâmica, que acho que é super importante. Porque todos nós, sem exceção, vamos ser mexidos. Ou já começamos, ou já estão sendo mexidos.
né? E nós precisamos olhar para alguma estrutura nossa, porque a questão é estrutura. O que é estrutura, né, gente? Bom, esse eclipse solar, esse foi o solar, mas esse é a série de, acho que 6 que vão ter por aí. E esse primeiro eclipse solar, ele veio em Touro, né? Que é muito próximo de Urano, que é um planeta de movimento, de agitação, de mudança. Ele te cobra isso, ele exige de você. E se você não fizer, o universo vai providenciar para fazer. Então, se nós temos uma consciência e temos um foco de olhar para aquilo que está nos incomodando e a gente precisa trabalhar, precisa resolver, vamos resolver. Então, a dinâmica de hoje está voltada nisso. Mas enquanto eu for falando, eu queria que vocês fossem raciocinando e percebendo qual é a dinâmica que está por trás disso na tua vida, porque cada um tem uma situação diferente. Bom, em geral, o eclipse ele atua por 6 meses, mais ou menos. Então, é assim, ele começou agora, mas ainda vem coisa por aí, né? Então, ele vai mexendo com todos os nossos sistemas. E esse é muito especial porque ele veio, além de ser um eclipse, que só o eclipse já mexe, imagina que ele veio com uma quadratura. E uma quadratura para lá de bombástica, né? O eclipse já é difícil de enfrentar com uma quadratura, porque quadratura é uma tensão, é algo que tensiona você para que você resolva, para que você solucione, né? A quadratura é isso no teu mapa. Cada um de nós tem uma visão diferenciada neste momento. Mas essa quadratura, ela envolve planetas como Marte, Saturno e Urano. Então, assim, que pode nos trazer comunicações mais agressivas, mais radicalismo, mais do que a gente já está vivendo, né? Já há algum tempo. Porque nós tivemos também, o ano passado, nós tivemos outros eclipses que também já começaram a mexer nisso. Bom, então se nós não resolvemos, né, logo, enquanto é tempo, digamos assim, quando vier o próximo eclipse, na lua nova, né, que vem aí, no dia 16, se não me engano, daí pode ficar pior para resolver, né, porque aí sabe aquela torre do tarô? Que é assim, você precisa resolver, não resolve, aí Urano vai lá e puxa o teu tapete, tu cai e diz, putz, e agora? Aí você vai ter que fazer de qualquer jeito, e de qualquer jeito não é legal, nada dessa forma funciona. Então é melhor, por mais que doa, né, você mexer nas estruturas, porque seja uma estrutura óssea, seja uma estrutura familiar, seja uma estrutura de relacionamento afetivo, seja uma estrutura social, né? Nós temos que resolver. Por outro lado, ele, digamos assim, o Marte, ele está bem aspectado de alguma forma, porque ele pode, eu vou dizer por quê. O Marte, que é Marte, Saturno e Urano, né? O Marte, ele te impulsiona, queira você ou não, ele te coloca numa posição que você tem que tomar atitude. Você acaba tomando uma atitude de fazer as mudanças que são necessárias, né? Que podem ser positivas e te dar até força, né? No momento em que você... boa noite, gente, está chegando aqui. Oi, Ricardo, que bom que você está aqui, querido. Ana, bom entrando. E essas atitudes, né, elas na hora, elas podem nos dar um aperto no coração, elas podem nos deixar sofrendo de alguma forma,
porque a gente já adiou tanto, né? Já protelou tanto, mas ela nos dá essa força. O Marte ajuda a você ter essa força para tomar essa atitude, para tomar essa direção. Já o Saturno, porque eu falei de quadratura, Marte, Saturno e Urano. Já o Saturno é um símbolo que tem a ver com governantes, com estruturas mais fortes, pode ser governo, pode ser você que governa a sua casa, que governa a sua empresa, que comanda um grupo, né? Então é um momento em que nós podemos sentir que as nossas estruturas podem ser abaladas, né? Eu mesmo senti isso muito fortemente. Uma posição que eu tinha que tomar há mais de um ano e eu fiquei protelando para não magoar, para não... Chega uma hora que você tem que tomar decisão, não tem jeito. Porque não é só bom para você às vezes, é bom para o outro. Porque toda ruptura, no momento em que se rompe, ela dói, claro. Mas depois ela agrega valor para você. Porque depois você percebe o quanto que você tem a oportunidade de evoluir, de crescer. Em outras relações, em outros negócios, em outras posturas e atitudes que você vai tomar na tua vida. Então, gente, vamos preparando 3 papéis aí que nós vamos fazer uma dinâmica muito interessante com relação a isso, que eu acho que nós precisamos trabalhar. Deixa eu ver aqui que é sobre Saturno. Bom, então, já que vai ter que ser, não tem jeito, porque é eclipse, é quadratura, tá te cobrando, é melhor que a gente faça uma escolha leal com a gente mesmo. Então, eu seja leal para mim. O que é ser leal e confiável para você mesmo? É você ser honesto com você, né? Ser confiável, porque você está cooperando com a sua sorte, com a sua felicidade. Ah, Selene, mas essa atitude, se eu romper, o outro vai sofrer. Sim, mas se ele não sofrer, quem vai sofrer sou eu. Então, assim, eu não posso escolher pelo outro, eu posso escolher por mim. Então, tem situações que são muito difíceis mesmo de ser tomadas. E com essa atitude, você vai tensionando a sua estrutura física. E esse é que é o maior cuidado. Tem muita gente sofrendo no físico por conta disso. Porque tem que tomar e não toma. Eu sofri no físico, né? Bom, o meu objetivo aqui, gente, não é falar sobre astrologia, não, tá? Eu vou falar en passant e muito raso. Porque eu não vou me aprofundar nisso, que tem muitos canais aí de astrologia, gente muito competente para falar sobre isso. E eu só queria dar uma pincelada para que vocês observassem algumas situações em vocês, ficassem atentos com esse movimento estrutural, né? E pode ser qualquer coisa, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser empresa, pode ser qualquer coisa. Então, um eclipse não é nada fácil, imagina com essa quadratura em cima. Bom, e ela ocorreu nesse eixo, também vou falar um pouquinho sobre isso, o eixo touro-escorpião. Então, o signo de touro, ele rege a parte econômica, né? Porque tem certas coisas, atitudes que você deixa de tomar, ou que você toma, que podem atrapalhar a sua economia, né? E o escorpião, ele fala de crises. Então, são crises que podem abalar a sua parte material. Então, é outra coisa que vocês têm que ficar atentos com isso. Segurar a grana, ver onde é que está aplicando, qual é o negócio que você vai fazer. Então, cada um que vai ver qual é a sua situação. Além desses 2 signos, eles terem comportamentos muito obstinados. Eles são, não diria teimosos, mas quando eles botam uma coisa na cabeça é aquilo. Então, será que eu estou agindo assim? Será que eu estou sendo obstinada? Eu não estou ouvindo as pessoas? Eu estou tomando como pessoal? Então, tem determinadas situações que nós temos que ter muito cuidado, porque senão vira o conflito.
a quadratura tensa, ela entra em guerra, né? E nós já percebemos isso, porque antes do eclipse já começou, já abriu uma guerra, né? Porque o Marte já está lá, e o Saturno já estava cobrando coisas antigas, e o Urano vem e diz, não, é agora, acabou, não dá mais para esperar. Então, assim, a gente não sabe aonde que vai tocar, porque o eclipse ele começa a agir antes e até 6 meses depois que ele rolou. E ele começou no sábado. Dia 16 vem o outro, que é o da Lua. Aí é outra história. Aí, bom. Então, vocês vão observando, enquanto eu falo, se vocês se identificam com alguma situação de vocês nesse momento que precisa ser resolvida, tá? Alguém tem alguma dúvida do que seja uma quadratura ainda aí? Quadratura é quando existe uma tensão na tua vida de algo que está te cobrando faz um tempo e quando a quadratura entra, cara, não tem perreps, você vai ter que realizar. Porque o universo, ele conspira. Porque é assim, meu filho, você tem que estudar. Meu filho, você tem que estudar. Meu filho, você tem que estudar. Não estudou? Pumba, vem um ano, acabou, perdeu. Sabe essa coisa de puxar o tapete? Vem uma outra situação, às vezes mais difícil, para que você resolva de uma outra forma. Então, fiquem atentos. Lucy, querida, que bom que você está aqui. Ai, que delícia. Bom, então a quadratura é algo que vem para nos fazer evoluir, tá? Ah, não é porque o universo está te machucando ou está te maltratando, não é isso. Ele nunca é igual e nunca é fácil, mas geralmente ele é necessário, porque isso faz parte da sua evolução. Você precisa evoluir, mas de que forma você evolui? Se você não estuda, se você não foca, se você não pratica, se você não faz, você recebe uma puxada de tapete para você ter que fazer. Em cada mapa pessoal, né, pode acontecer numa casa específica, porque são 12 casas, e 12 casas astrológicas fala de determinadas situações. É relacionamento, é família, é emprego, é saúde, é você com você mesmo, é sua sexualidade, é você no mundo, é você com a sua espiritualidade. Então, assim, tem um monte de historinha, e eu não tô aqui para falar sobre astrologia, tá? Eu só quero trazer para vocês essa dinâmica e queria só alertar vocês para ficarem espertos sobre isso. E cada um, na realidade, vai trabalhar um aspecto diferente e da sua vida, né? Da sua vida pessoal. Mas como nós estamos estamos vendo um mapa sobre o Brasil, onde nós nos encontramos agora, então a tônica dessa quadratura no Brasil cai em cima da casa 7. E casa 7 é relacionamento, tá? Relacionamento afetivo, de sociedades, comerciais, de amizade, familiar, seja qualquer relacionamento. Então, nesse movimento, o que nós vamos... qual é a tônica que nós vamos trabalhar? Relacionamento. Então, qual é o aspecto na minha vida sobre relacionamento que eu preciso sentar e resolver? E tomar essa atitude, entendeu? Rô, querida, tava falando com a Van que eu tô morrendo de saudade de vocês. Qualquer hora eu vou para aí. O importante é o que você sente nesse momento, que está balançando a sua estrutura. E você tem que tomar essa iniciativa. Porque às vezes, por mais que te doa, ali na frente vai ser bom para você e vai ser bom para o outro. E o que está pedindo no movimento é que você, nesse movimento, você está adiando, você não está resolvendo, você não está solucionando, você não está procurando buscar uma saída, né? Então é isso que eu quero que vocês pensem nesse momento. Porque esse é o momento em que o Urano entra em ação, tá? Ele está associado ao seu potencial, né? A terremotos, tempestades, tornados, abalos, quebras, rupturas. Olha, eu conheço esse cara de perto, tá, gente? Porque eu tenho Urano na casa 3 e a minha vida é isso aqui, ó. É looping o tempo todo. 3 em 3 anos alguma coisa muda na minha vida, às vezes até menos. Então, assim,
chega a dar um cansaço, chegar na minha idade, ainda tem que enfrentar o Urano mais uma vez. Não é fácil. Mas, se nós estamos aqui para evoluir, meu filho, que venha, né? Se liga, né? Como é que diz? Segura na mão de Deus e vai, né? Então é isso que nós temos que fazer mesmo. Não tem outro jeito nesse momento. Bom, e em nossa vida pessoal, o efeito é o mesmo, né? Às vezes é um tornado, é uma ruptura, acontecimentos inesperados, em parcerias, até novas uniões, né? E parcerias podem acontecer. Então, esse eclipse que caiu no Brasil agora, na casa 7, que fala de relacionamentos, nós vamos agora, eu queria que vocês observassem qual é a questão que precisa ser resolvida na sua relação. Afetiva? Sexual? Sociedade? Negócio? Dinheiro? O que é? Vamos olhar com carinho para isso agora. Eu queria que vocês olhassem para isso. Para tudo aquilo que está te arrastando, que você está arrastando, que você está procrastinando, está empurrando, diz, ai meu Deus, eu tenho que resolver isso, ai eu tenho que sentar e falar com a pessoa, ai eu tenho que fechar esse contrato, tenho que fechar essa empresa, não sei, cada um vai ver o que é, está na hora de transformar, porque se você não fizer por bem, o universo vem, não é por mal, mas ele vai te dar uma outra oportunidade. E a outra pode não ser tão boa como essa que você tem agora. Então, resolver, solucionar, mesmo que você fique achando que seja difícil tomar essa atitude. Mas você primeiro, nessa vida, presta bem atenção. Por mais difícil que seja, você veio aqui para evoluir. Ah, Silene, mas aí eu vou ter que abandonar? Às vezes precisa. Porque o outro também está na codependência, muitas vezes. E às vezes ele também precisa crescer, ele precisa evoluir de outra forma. Ele precisa transformar alguma coisa, né? Então é como casamento, vai até um certo ponto. De repente eu me separo, esse caso aqui, eu caso ali e a gente tem outra relação. Ah, Silene, mas tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Porque nós estamos mudando o tempo todo. Se você muda e você acompanha essa mudança e o crescimento é junto, né, é compartilhado, não tem menor problema. Mas chega um momento em que se você está crescendo, está evoluindo, está fazendo por você e o outro não faz, o que acontece é que isso aqui não encaixa mais. Sabe aquela encaixe do puzzle que tem que ser diferente, mas se encaixa? Não encaixa mais. Eu me trabalho, eu busco, o outro não busca, aí fica difícil. Não, a energia não cruza, não bate mais, não encaixa. Então é melhor você tomar essa decisão agora, antes que o universo te coloque em uma situação mais difícil para que você possa realmente crescer. Porque quadratura te faz crescer, te faz evoluir, por mais difícil que seja. Bom, gente, então eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque aí a gente vai fazer a dinâmica, tá? Depois a gente pode tirar algumas dúvidas e compartilhar. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sobre as estruturas, sobre a sua própria estrutura. A estrutura pode ser física, de saúde mesmo, que pode pegar osso, pode pegar órgão, e o corpo é estrutura, né? Pode pegar a sua casa, pode pegar a sua relação, pode pegar a sua empresa. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai para o trabalho. Oi, Gorete, querida, como é que tá aí, Vitória? Saudade de vocês também, nossa, saudade demais desse povo daí. Bom, então vamos pegar 3, não tem nenhuma? Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta, não tem. Então vamos pegar 3 papeizinhos, cada papel vai representar uma situação. Então o primeiro papel, eu queria que você colocasse uma questão que você precisa resolver e transformar, que você sabe que precisa resolver. Essa é a questão, tá?
outro papel, o segundo papel, para a situação que você precisa resolver. Então, o primeiro papel é uma parte de você, como você se sente em relação ao que está acontecendo, tá? Vê se dá para vocês entenderem isso. É uma parte de você. É o que eu preciso, a questão que eu preciso resolver. É como isso se manifesta dentro de mim. E às vezes isso se manifesta de uma forma que eu desconheço. E quando eu vejo, já brotou. E a gente pode evitar até a doença muitas vezes. Fazendo uma harmonização num campo vibratório. Porque vocês sabem que nós somos vibração, né? Então, essa vibração, para chegar aqui e montar a Selene, ela tem que estar harmonizada em várias dimensões diferentes. Essa é uma delas. Então, como é que eu vejo, né? Como é que eu tô nessa posição onde essa questão me incomoda? A segunda é a situação em si, que pode ser a falta de dinheiro, que pode ser o meu trabalho, que pode ser o meu cônjuge, que pode ser a minha sexualidade, que pode ser o meu dinheiro, a minha sociedade, enfim. E o terceiro papel é a sua metaposição. Quando eu falo metaposição, eu estou falando da parte em mim que sabe qual é a melhor solução para mim. Que ela sabe, é aquela parte de força, é aquela parte, aquele lugar ideal para a minha vida. E que eu sei, embora às vezes não tenha tomado consciência, mas o meu eu superior, essa força que existe dentro de mim, sabe perfeitamente. Então, aqui nessa metaposição, eu não tenho questão, eu tenho a solução. Então, eu estou num lugar de tranquilidade, de paz, de calma, de equilíbrio, tá? Então, ficou alguma dúvida disso, gente? Tem que fazer, esse trabalho é muito legal, gente. É muito legal, você vai pisar em cima do papelzinho, tá? Você vai exatamente para cima do papelzinho. Então, primeiro você se coloca no seu primeiro papel, que é o papel da onde você sente esse desequilíbrio, olhando para a questão que você precisa resolver. Olhando. A terceira não entendi? Então. A terceiro papel é o seguinte, é a tua metaposição. O que eu chamo de metaposição? É um lugar seguro para mim. Porque é um lugar que existe dentro de mim. Esse trabalho é muito subjetivo, tá, gente? Porque, assim, não é palpável. É algo de sensações, é algo de sentimento, que você precisa fazer contato com isso, para que você solucione essas questões dentro de você. Porque tudo que você vive aqui fora, na sua realidade, é algo que você projeta de dentro de você. Entendeu? Então, assim, essa metaposição é o seu lugar ideal. É onde você não tem questão, é onde você não tem problema. Você tem a solução. Nesse lugar, você está salvo. Quando você está muito tensionada lá no papel, onde tem a questão, por exemplo, a situação que você precisa resolver, você pode dar um passo para trás e ir para a sua metaposição. Ok? Então, vamos lá? 3 papéis. Alguém tem mais alguma dúvida? Pegou, Ana? Entendeu o que eu falei? Então, são 3 papéis. Recapitulando. Beleza, Ana. Então, recapitulando. O primeiro papel é para uma parte de mim que como eu me sinto diante dessa questão. Que eu preciso transformar. Eu tenho que saber como é que eu fico diante disso. Porque muitas vezes eu fico criando uma historinha na minha cabeça
para me proteger da dor, da separação, da solução, porque às vezes a solução também dói, não é fácil tomar, entendeu? Mas eu preciso saber como é que eu tô. Se quando eu piso naquele papel, eu choro, eu sinto tremor, se eu fico com medo, quais são as sensações internas que eu tenho quando eu olho para a questão que eu preciso mudar. Ficou claro isso? Beleza. Então, vamos para essa posição primeiro, que não é uma posição confortável, mas eu quero que você olhe para a questão que você precisa resolver desse lugar. Vamos lá, vamos todo mundo fazer isso, porque isso é sensacional, gente. Sônia pegou? Átila. Pegou, Lucia? Então, vamos lá. Então, dessa posição, você olha para a sua questão que você precisa resolver e observa, paradinha ali. Imagina a questão na sua frente, né? E você vai sentir no seu peito, no seu coração, nas suas sensações, sinestesia, sinestésico, corpo. Qual é o desarranjo que eu sinto? Qual é o incômodo que eu sinto diante desse conflito que eu preciso resolver? Se é desconfortável ou se é confortável. Depois você respira fundo e dá um passo para o lugar do conflito. Se coloca no lugar do conflito para você sentir esse conflito em você. Se ele aumenta ou se ele diminui. Que nenhuma decisão a gente pode tomar sem sentir o outro, né? Nós precisamos resolver com o outro, com a situação, ou seja, eu digo o outro não precisa ser uma pessoa, pode ser uma questão, né? Com essa questão, algo que também é uma projeção minha. Eu que atraí isso na minha vida. E aí, se isso estiver te incomodando muito, você pode dar um pulo para a sua metaposição. E daí da metaposição, você dá uma olhada para os dois lugares de novo. E observa qual é a mudança física. A sensação física. Pode pisar em cima do papel mesmo, porque o papel você já determinou o que é o que. Ele já está ali como um representante. E observa se vem para você algum insight, alguma sensação que possa abrir a sua mente e a sua percepção do que você está vendo, do que você está sentindo, de algum tipo de solução a tomar. Se você ainda não tem isso definido, volta para o primeiro papel, que é para o papel da sensação física, de quando você está vivenciando o conflito, o problema. Sinta de novo. Não tenha pressa. Isso tem que ser sentido e não racionalizado. Porque se você racionalizar, você estraga o seu trabalho. Oi, Estela, querida, entrou agora? Pegou ou não? Então, desse lugar, quando você observa as suas sensações, você olha de novo para o conflito. E você pode até falar alguma coisa para esse conflito. Dizer, eu sinto muito, eu não olhei para você como deveria, eu sinto muito não ter sido leal e confiável comigo. Ou eu sinto muito ter atraído a sua dor para mim. E eu sinto muito ter atraído a minha dor para você. Porque não se esqueça de que essa rua é de mão dupla.
E nesse momento, se você precisa falar alguma coisa, sem cobrança, sem crítica, sem julgamento, nesse momento você só vai abrir o seu coração e dizer o que você sente. Porque é para você que você está dizendo. Porque o que o outro vai ouvir ou o que o outro vai entender, você não tem controle sobre isso. Mas você pode dizer, eu sinto muito. Se for uma pessoa, se for uma relação. Nós podemos resolver isso da melhor forma possível para ambas as partes. Então, observa esse movimento que você tem com essa pessoa ou com esse lugar. Depois que você colocar, que você falar, você pode ir para aquele lugar do conflito para ver como ele se sente agora. Ou como ele está atuando em você agora. Se já mudou alguma coisa daquele primeiro momento em que você esteve lá. Se agora está mais suave. Está menos tenso. Se tem mais aceitação do outro lado. E daí você vai perceber todas as sensações físicas, vontade de chorar, vontade de abraçar, qualquer coisa assim, que seja importante fazer. E se ainda não está claro, volta para a sua metaposição outra vez. E olha de novo para a parte de você que está conflitada e para a questão do conflito que precisa ser resolvido. E daí desse lugar, se você já percebeu, você pode tomar a melhor solução para ambas as partes, para um e para outro. E aí, de uma forma amorosa, gentil, você pode tomar essa decisão. E se você tomar essa decisão, você sente no seu coração essa força atuando dentro de você, na sua metaposição, encontrando o seu equilíbrio, sua paz, o seu ponto, né, de equilíbrio. Se você ainda quiser voltar lá, nas duas partes, para ver se elas estão bem, se ficaram bem resolvidas, você pode. Se você quiser colocar um pé na sua papel número 1, que é a sua parte do sensação do teu conflito, da tua intranquilidade, com outro pé na parte do conflito, para sentir qual foi a mudança internalizada que você teve, se melhorou, porque é melhor ou é pior? Essa é a pergunta que nós fazemos. É melhor agora ou é melhor antes? Se antes estava muito tenso, agora melhorou? É essa sensação que você precisa entender. O essencial é muito simples, gente. Não precisa elocubrar, nem pensar em nada, não racionalizar nada. É só colocar a sensação. E se você ali se sente melhor e mais em tranquilidade, você vai até a metaposição e da metaposição você faz um agradecimento por aquela quadratura que veio para você, né? Que veio mexer com você para que você pudesse solucionar de uma forma amorosa, de uma forma tranquila. E aí você incorpora isso dentro de você, agradece ao universo por essa oportunidade, por esse entendimento,
por essa libertação, né? E agradece pelas novas oportunidades que estão por vir e que elas sejam leves, né? E aí vai pro seu, fica no seu lugar da sua meta posição, seu lugar de tranquilidade. Se alguém acabou aí, pode compartilhar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Adoro coraçãozinho, gente. Ai, que delícia. Então, a boa notícia é que vocês podem fazer isso outras vezes, com outras situações, porque às vezes você tem mais de uma situação. Às vezes você tem uma situação no trabalho, às vezes você tem uma situação de dinheiro, às vezes você tem uma situação no seu relacionamento afetivo. Então, aproveita essa dinâmica simples. Parece simples, mas não é, né? A Angelina está dizendo, dá para ver o conflito com outros olhos. É isso aí. Então, é esse outro olhar que você precisa ter para as coisas. Porque senão você vai agir que nem o escorpião e o Capricórnio, que são aqueles dois, sabe, tinhosos. Tem que ser desse jeito, se não for desse jeito não funciona. E não é assim que a banda toca. Assim a gente não resolve nada, né? Ai, Angelina, saudade de vocês, nosso grupo. Por conta dessa estrutura toda, eu tive que adiar meu curso agora desse primeiro semestre. Vamos ver se eu consigo fazer ele no segundo semestre. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente fazer o cursinho. Gente, é o seguinte, eu agora vou fazer toda segunda-feira às 20 horas a nossa live. E a semana que vem eu devo estar fazendo, sempre eu fico variando, uma semana eu faço sobre as dinâmicas ocultas, né? Que são temas de constelação, temas pessoais que nós precisamos olhar de uma forma sistêmica, né? Mais objetivamente para as coisas, né? Porque senão a gente fica só no mundo das ideias e a gente tem que sentir as coisas. Para que a gente possa transformar, não tem outra forma. É onde eu me sinto confortável. Aqui nessa vida nós viemos para fazer várias coisas, mas uma delas que a gente não pode abrir mão e a gente abre mão a vida inteira é do nosso conforto, do nosso bem-estar, né? Porque quando você cria um bem-estar, você tem mais possibilidade de olhar para as coisas com este outro olhar, com esse olhar que você está falando agora, né? A gente olha de outra forma. Quando você não se coloca no lugar do outro, você fica posicionado. Mas quando você vai, você é obrigada a viver, né, naquele lugar. Você pode ir lá, sentir e dizer, aqui eu não me sinto bem. Então, aqui eu me sinto bem, eu vou ficar aqui. É uma escolha, né? Cada um tem a sua escolha. Ninguém pode forçar ninguém a viver fora do seu lugar, fora do seu contexto. Essa é que é a realidade. Então, gente, olha, muito cuidado, porque essa quadratura não é brinquedo. Ela vem com essa agressividade, né? Uma coisa meio forte, com os diálogos, com aquilo que você fala. É melhor você não querer ter razão. Sabe como? Assim, não, porque eu que tenho razão. Provar para quem? Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua verdade. Então não cria conflito, essa é uma semana, fica pianinho até o dia 16, né? Porque pode atrair acidente, pode atrair situações complicadas. Então é melhor a gente se preservar. E dia 16 vem outro eclipse, é uma outra história, fica para uma próxima vez. Aí a gente faz uma outra live para o outro, que aí Lua já trabalha o feminino, trabalha um outro aspecto, né? De criatividade, trabalha os emocionais, né?
porque a Lua já mexe com outra vibe. E vamos ver o que vai rolar lá. Ok? Oi, gente. Então, é muito bom estar de volta. E segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui no Bate Canal, tá bom? Quem perdeu, vai lá no YouTube depois e tem um monte de live lá, um monte de dinâmicas para vocês fazerem. Um grande beijo, até segunda-feira. Um bom final de semana.